em nome de Jesus. O ensinamento, em nome de Jesus. Você com a palavra de Deus, levanta a palavra do céu, o Senhor se purifica. Fala, Senhor, fala comigo, através da tua palavra. Tua palavra fala, conhecer a verdade, e a verdade nos libertará. Com o ouvido sensível, para ouvir a tua palavra. Senhor, fala conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, que isso quer tratar com a tua igreja. Como a chuva desce, o orvalho desce, assim produz, assim a tua palavra, Senhor, cansaria o meu lado e a produzir na tua igreja. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Livro de Lucas, capítulo 1, versículo 37. Versículo 57. Lucas, capítulo 1. Vamos aprender um pouco hoje. Está escrito assim, Lucas capítulo 1, versículo 57. E completou-se para Isabel o tempo de dar luz e ter um filho. E seus vizinhos e parentes ouviram que tinha o Senhor usado para com ela de grande misericórdia. E alegraram-se com ela. E aconteceu que, ao 8º dia vieram circuncidar um menino, e lhe chamaram Zacarias, o nome de seu pai. E respondendo sua mãe, disse: não, porém será chamado João. E disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. E perguntaram por aceno ao pai como queria que lhe chamasse. E pedindo ele uma taubinha de escrever, escreveu dizendo: o seu nome é João. E todos se maravilharam. E logo a boca se lhe abriu e a língua se lhe soltou e falava louvando a Deus. Pode sentar, aplaude o Senhor Jesus, que ele tem toda a honra. O ensinamento, igreja, a pessoa pensa pouco no ensinamento, porque o pastor vai pegar na minha orelha. O ensinamento tem que aprender a palavra um pouco diferenciado dos outros cultos, né? Por exemplo, quarta-feira é um culto de campanha. A gente é um pregador, uma palavra rema, uma palavra viva, né? Uma palavra de profecia, mais rápido. O ensinamento a gente aprende algumas coisas, né? É diferente do culto de escolinha dominical, para a revista, né? Que ali é um tema, uma temática diferenciada. O ensinamento a gente aprende, né? Às vezes um culto de casal, um encontro de casal, né? Um culto de jovem. O ensinamento é igual a isso. A gente aprendendo um pouco da palavra de Deus. Muita gente, igreja, está faltando por ensinamento. Muita gente não gosta de ouvir a palavra de Deus mais. Muita gente de oração. Para mim, os melhores cultos é de oração e ensinamento. Porque aí, quando a gente ouve a palavra de Deus, Deus tremor. E a fé vem de ouvir a palavra de Deus. Aí o inimigo não vai enganar nós. Porque nós, conhecendo a palavra de Deus, você vai arrepender. Não está escrito assim. É dessa forma, dessa maneira. Bereia era uma igreja que Paulo pregava e examinava essa escritura. Às vezes a gente vê em cima do altar heresia, as pessoas, amém, glória a Deus. Né? Pessoas falando heresia em cima do altar. E às vezes você vê lá fora as pessoas falando, você não sabe a palavra para combater. Por isso que a gente tem que vir nos com ensinamento. Amém? Amém? Escuta aqui. Agora vamos aprender um pouco. Zacarias, eu escrevi aqui, ó. Zacarias, significado, o Senhor lembrou, ou lembrado pelo Senhor. Zacarias significa o Senhor lembrou.
Pode um pouquinho fundo, por favor, filho. Zacarias era um sacerdote, igreja, da turma de Abia. Zacarias já estava avançado de idade, já estava velho. Naquele tempo, antes de Jesus nascer, ainda tinha o costume sacerdote de entrar no templo, no lugar de santo do santo. Não entrar onde tinha aquela cortina branca, onde tinha o véu. Nem todo mundo podia entrar ali. Era só o sumo sacerdote. E ainda é escolhido ainda para entrar naquele lugar. E uma vez no ano era escolhido para queimar incenso e levar a oração do povo. O dia da expiação. O dia da expiação significa o dia, que era um dia chamado dia da expiação, que é um dia do jejum, todo mundo vinha, né, para trazer o seu pecado. E o sacerdote ia entrar no lugar do santo para orar. Degolava o animal, o sacerdote pegava aquele sangue e levava até o lugar do santo. Mas o dia da expiação, o sacerdote que tem mais incenso, Senhor, né? Orar pelo povo, levar o pecado do povo até Deus. O sacerdote tinha seus rituais para fazer. O sacerdote era diferente de profeta. O profeta Deus usava para falar com o povo. O sacerdote recebia do povo para levar de Deus. É como fosse, sabe, um que entrava na brecha. É um que intercedia pelo povo, o sacerdote. Né? O povo vinha e colocava a mão sobre o animalzinho. O sacerdote degolava, pegava aquele sangue e levava até a arca. Mas nesse tempo de Zacarias, igreja, não tinha mais a arca. A arca tinha se perdido. Às vezes entrava lá, queimava incenso. E o interessante, se tivesse pecado, morria lá mesmo, lá dentro. Então, vinha, né, para escolher o sacerdote que entrar naquele lugar, e o sacerdote está preparado. Não é de qualquer jeito. Hoje, né, nós escolhemos esse ano, né, vou colocar o Renan, um exemplo, para entrar no lugar do santo do santo. E aqui está preparado. Vou colocar o diabo Soetes para entrar no lugar do santo do santo, que está preparado. Vou colocar o diácono Diogo para entrar. O pastor aqui está preparado para entrar naquele lugar. Né? Porque vai levar o pecado do povo diante de Deus. E a Bíblia fala, igreja, que Deus estava em silêncio com o povo. 400 anos sem falar com o povo. Sem falar com o povo, sem enviar anjos, sem enviar profeta. Né? Nem uma jumenta Deus usava para o povo. Deus ficou em silêncio com o povo. E a Bíblia fala que agora a sorte caiu em Zacarias. Deus se lembrou de Zacarias. Zacarias foi lá queimou esse incenso. Entrou no lugar do Santo. Agora imagina, Zacarias queimando incenso lá, orando. O Senhor perdoa ela, perdoa ele, perdoa, né, a tribo tal. Porque quando o sacerdote entrava, ele orava por ele, orava pela casa dele, orava pela tribo dele, e orava para todas as tribos, né, as outras 11 tribos, e orava para as outras nações, né, para os outros povos. Então a função do sacerdote é orar por ele, pela casa dele, pela família dele, orar pela tribo dele, e ele fazia parte da tribo de Levi, e orar por todas as tribos. E depois orar por outros povos, outras línguas, né? Então está lá Zacarias, né, orando por ele, orando pela casa dele, orando pela família dele, orando pelas tribos, orando para o povo que está lá fora, pelo pecado do povo. Daqui a pouco aparece um anjo. Gabriel aparece do lado dele. Aí fala assim, Zacarias, Deus se lembrou. Zacarias, aleluia! Deus ouviu a tua oração, Zacarias. Deus é lindo, aleluia! Zacarias, a tua oração subiu diante de Deus. E Deus ouviu a tua oração. É muito interessante que Zacarias não tinha filho. O sonho de Zacarias, a oração dele para Isabel gerar. É um filho. E Gabriel significa anjo de guerra. Mais que ele não guerrear, mas um anjo de guerra. Um anjo enviado por Deus. Um anjo de recado. Um anjo de recado. Ele ia lá e executava tudo que Deus mandava fazer. O interessante é que Zacarias viu o anjo
o anjo falando com ele, e o anjo disse: Zacarias, eu vejo a face de Deus. O Senhor é nada impossível, Zacarias. Lucas 1,37, nós falamos isso muito na oração, né? Foi nesse episódio. Ele falou: como pode ser isso? Porque o anjo falou assim: Zacarias, a tua esposa vai gerar o teu filho. Ele falou: como pode ser isso? Eu já estou avançado de idade, ele está avançado de idade. O tempo dela já cerrou. Oh. Aí Zacarias ouve isso do anjo, que Isabel ia gerar, ia ter um filho. Zacarias não acreditou. Aí o anjo disse: ó, você vai ficar surdo e mudo. Muda, Alex. Surdo ele não ia ficar, não. Isso aí eu ouvi. Vai falar. Ele entrou falando, orando a Deus. O anjo falou assim: eu sou o anjo Gabriel. Eu estou diante de Deus. E Deus me enviou para falar isso para você. Você vai gerar um filho, né? E você vai gerar um filho. E ele vai ser um grande profeta. Ele não acreditou, bicho. E se Deus fala com você, usa o profeta, usa isso aqui, você não acredita. Vai vir tanta profecia que não acontece nada. É tão velho demais. Deus fala, será que Deus vai agir nesse? Deus viu ele, vai cabeça, não acredita. Você vai ver, mas vai ficar caladinho. Se falar, você vai só ouvir e ver. Deus vai esperar você ficar caladinho. Calma. Se a minha barriga crescer, você vai fazer tudo e não fala nada, nem profetizar. E a Bíblia fala que Isabel ficou 5 meses. Ela gestante, ocultamente, os vizinhos não ficam sabendo, não. Tem coisa que Deus deixa oculto, né? Verdade. Não, imagina a velha. Aí o pessoal usava a túnica, mas a velha com o barrigão, né? São Zacarias. Gerando aí depois de velho. Porque quando o anjo falou, ele foi para casa, teve um relacionamento, o que aconteceu? Ela foi distante. Deus havia amado, igual a vida de Sara. A Sara deu risada. Né? Quando o anjo falou assim: ó, Abraão vai gerar. Ela deu risada. Aí por isso Isaac significa sorriso. Isaac significa sorriso. Ela deu risada por causa da tempo. Ficou ouvindo, não acreditou, já estava velha. Tem gente que está acreditando no seu milagre. Isso é para acontecer. Será que Deus vai agir? O Senhor é nada? Impossível. Agora o povo está lá fora, né? O sacerdote tinha uns costumes. O sacerdote, ele desde pequeno, ele já aprendia a conduzir o povo. O sacerdote é diferente de profeta. Escuta aí como falar. É igual o pastor. O pastor vai ser o pastor que faz curso de teologia, que faz um básico, que estudar, que lê a Bíblia, né? Que ninguém está ali, é chamado também. Mas o sacerdote não. O sacerdote, igreja, é igual Deus chamou Arão. Arão foi o meu sacerdote, depois o filho dele foi sacerdote. A tribo de Levi, né? E a família de Arão era sacerdote. E Isabel era filha de Arão. Olha, e a linhagem de sacerdote. Né? Então ele é linhagem de sacerdote. E o sacerdote queria saber, porque Jesus falou assim: ó, vai lá no sacerdote examinar. Até a pessoa estava com lepra, é curado, o sacerdote examinava. Né? Quando a mulher estava com fluxo de sangue, examinava o sacerdote. Né? Então o sacerdote ele queria saber umas coisas, muitas coisas, e a roupa do sacerdote é diferente. O sacerdote orava, fazia isso, queimava incenso, cuidava da casa do Senhor. Tinha os levitas que carregavam as bagagens, mas o sacerdote não. Ele fazia sacrifício, ele ficava ali, cada um na sua função. Entendeu? E todo sacerdote, se dele era ser sacerdote. E Jeremias, e o pai dele é sacerdote, era para ser um sacerdote, estava sendo treinado para ser um sacerdote. Deus chamou como profeta. Agora, Zacarias e Isabel vai ter um filho sacerdote, vai ter um filho profeta. Meu Deus. Não é do jeito que ele quer, é do jeito que Deus prepara. Isabel escreveu aqui: Isabel, Deus é o meu juramento. Ou Deus consagra
O significado do nome de Isabel no grego é Deus é o meu juramento, ou consagrada a Deus. Então Isabel é uma mulher consagrada a Deus, juramento. Então a Bíblia fala que Isabel, com Zacarias, era um homem justo. Naquele tempo, o sacerdote era tudo corrupto e ladrão. Pastor, Por isso que Jesus pegou a chibata e bateu todo mundo. Eita. E Deus escolheu esse casal para gerar um grande profeta que teve na terra. Aleluia! É esse profeta que vamos aprender hoje, que é João Batista. Glória a Deus. Foi um grande profeta, foi o precursor, aquele que preparou o lugar. Nós que ser o precursor, Jesus está voltando e nós estamos com a boca calada. Eu estou já acabando a mensagem, né? Eu já estou chegando já para o final aqui. Nós estamos com a boca calada. Nós sabemos que se você aceitou Jesus, tem muita gente que ir para o inferno que se não prega a palavra. Nós somos precursor. João Batista, se levantaram tanta vez que João Batista está nem aí. Né? Você é enviado, você é o Messias, você é o Cristo? Não sou. Mas viu maior do que eu não sou nem digno de desatar a correia. Aleluia! Porque você é um precursor, preparar a volta de Cristo, a segunda volta. Deus você tem que pregar o evangelho a toda criatura que crê e batizar. Está pregando o evangelho? Está falando o evangelho? Deus tem comigo tanta coisa, não está pregando o evangelho. Ajuda a Jesus. Eu estava meditando essa palavra, né? Eu estava falando com Deus. Eu escutei muito quarta-feira, curso de demônio. Deus sou uso na revelação, até na cura. Mas não se preocupe com isso. Se preocupa de pregar com a palavra. Eu tenho temor. Eu me preocupo de pregar a palavra do Senhor. Jesus ele se preocupou quando estava na terra aqui, pregando a palavra. A palavra, 30 e poucas palavras Jesus pregou, Jesus ensinou. Jesus ficou 2 dias ensinando, falando as coisas do reino. João Batista não fez nenhum milagre, prodígio, maravilha, curou, nem ressuscitou ninguém. Aí o que ele fazia? Pregar a palavra de arrependimento. Está pregando a palavra de arrependimento? Está pregando a palavra de arrependimento? Eu vou colocar uma introdução de novo, mas estou no meio da mensagem. Você está pregando a palavra de arrependimento? Você quer muito manifestação? Está pregando você mesmo? Eu vou morar no céu, tem um céu para mim. Não. Você, às vezes, você é preocupação da tua vida mesmo. Você está preparando Jesus para a tua vida mesmo? Glória a Deus. Eu estou envolvido em tantas coisas, esquecendo da salvação. Está o vizinho do lado de falar de Jesus, meu Deus, né? Vamos lá. Dá glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos botar por cima. Aí a Bíblia fala que agora Zacarias está lá. Aí Isabel está aqui barrigão. Mas antes que Isabel dá luz, nós lemos aqui, ela deu luz à criança. Deus falou e se cumpriu. Aí, para confirmar mais ainda, o mesmo anjo apareceu a Maria, virgem, né? E Maria está ali, ela não desacreditou na promessa. Foi agraciada, Deus te escolheu para ser gerar o Salvador dessa terra. Diz que Maria era, irmã de Isabel. Fazia também parte da tribo de Levi. E a Bíblia fala que Deus escolhe Maria, o anjo fala com Maria, e agora a Bíblia fala que Maria vai até a casa de Isabel, para ver realmente se Isabel está grávida. Puxa, está grávida? Velha? Vou lá confirmar. E quando a Bíblia fala que Maria entra dentro da casa de Isabel, aí Isabel fala assim: o que a mãe do meu Senhor está fazendo aqui na minha casa, agraciada? E a Bíblia fala que João, ele foi cheio do Espírito. João pulou. Olha. E João, para Jesus, é 6 meses de vida. E já foi profetizado que João ia vir, que é o precursor, anunciar sobre o arrependimento, sobre o Cristo e sobre o reino de Deus. Vamos lá, Isaías 40, ensinamento. Foi anunciado, Isaías 40, quem puder pegar aí, versículo 3, põe aí, Felipe, na tela, ensinamento.
Isso. 43. Leia, se puder. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, e endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Versículo 4. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo alteiro será abatido, e o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará. Versículo 1, põe Felipe, por favor. Leia. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Vai. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já sua milícia é acabada e que sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. 3 agora. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai no ermo vereda do nosso Deus. 4 é finalizar. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo alteiro será abatido, e o que é torcido se endireitará, e o que é áspero aplainará. Aí já o profeta Isaías, o profeta messiânico, está profetizando que o João Batista é o que crê no deserto e vai anunciar o caminho do Senhor. Põe lá. Agora Malaquias também, 4, 5, que é o último livro da Bíblia. Não, da Bíblia não, do Antigo Testamento. Malaquias 4, 5, não puder ler? Eles estão anunciando, estão falando que aqui, Isaías até Jesus, igreja, até Malaquias, então, de Isaías até João Batista, é 700 e poucos anos. Olha, já está sendo profetizando que ia vir um que ia cremar, ia preparar o caminho do Senhor. Quem puder ler? Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Vocês. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Agora, esse Elias, muitos acharam que João Batista era o Elias. Vem aqui um pouco. Ainda temos 20. Quando João Batista nasceu, ele não foi criado por Isabel nem por João. Quando João Batista nasceu, foi levantado um decreto. Você lembra do decreto de Herodes, que mandou matar todas as crianças? Não está registrado na Bíblia a história, para que Zacarias, com Isabel, pega João, não era o Batista ainda, era João, e leva os nômados, beduínos, pessoas que moram no deserto, né? Os negros do canto de Israel. Eu conheci os nômados, conheci os beduínos, pessoas que moram no deserto. Então, Herodes não ia querer nada com eles, fossem pessoas, como fosse falar hoje, ciganos, né? Eles são conhecidos em Israel como ciganos, porque ele não tem morada fixa, ele mora assim, ele mora no deserto, ele sai de um lugar para outro, igual cigano. Mas se você for para Israel, você vai vir falar aqui dos novos ou procurar na internet. Então João, agora Zacarias e Isabel pega João e leva até os nomes beduínos, e ele é criado ali, porque vem a perseguição, né? Vem a perseguição para matar todas as crianças. E agora João, ele é criado simples, humilde. A Bíblia fala que ele é criado com mel silvestre e gafanhoto. E ele vestiu uma roupa de couro. Olha, igreja, eu fui pesquisar isso aí. A roupa de couro no deserto, calor escaldante, fede. Diz que João Batista era como fosse um boi, barbudo e cabeludo. E João Batista era como fosse um nazireu, separado. Porque o anjo veio e falou com Isabel, ou com Zacarias, Isabel. Ele é nazireu, já separado. Então, barba grande, cabelo grande, não cortou o cabelo, João Batista, com roupa de pelo, de camelo, e comia mel silvestre e comia gafanhoto, aliás.
bebia mel sem brece e gafanhoto. A alimentação dele no deserto. Por isso que ele é chamado aquele que vem do deserto clamando. Aqui nós 30 anos de idade, João aparece clamando, pregando o batismo do arrependimento. Falando ser do reino de Deus. Vamos estudar? Eu vou voltar de novo, precursor aqui. O foco dessa mensagem é isso, esse ensinamento. Hoje é uma mensagem com ensinamento. Glória a Deus, aleluia. Você está anunciando a vida de Cristo com a tua vida, com o teu estado. O que você está vendo? Está te edificando? Ensinamento. Como você está falando de Cristo no meio da tua família, da tua casa? Você está orando para a família, salvo? Está dando exemplo no serviço? Na escola, na faculdade, na rua, na padaria. Porque às vezes para pregar Cristo não precisa ver nem a minha boca. Você manda um texto, vai até cheio na China lá. Está anunciado Cristo, pode anunciar. Tirando esse pegar o folhetinho é mais difícil. Sabe que o último sinal para Jesus vir é pregar o Evangelho? A figueira, se você olhar para Israel, que a figueira da cruz acontecendo. Guerra lá, se você olhar para a internet, o Irã está uma guerra total. Está bombardeando Israel. Esse dia viu uma mulher, uma machadinha, matou o filho em Israel. Matou o filho na machadinha, saiu na rua cheio de sangue, com a machadinha, foi até o shopping, ele queria matar o segurança do shopping. A Deus está se cumprindo filho contra pai, pai contra filho. O rumor de... Sabe que havia um terremoto no Brasil? Foi ele já profetizado? O Brasil nunca teve terremoto. Só teve esse dia perto da Venezuela, que é perto da fronteira do Brasil. As coisas estão nos nossos olhos, né? As coisas aconteceram. E você não está anunciando Cristo aí? Eita Deus! Às vezes, né? Fazendo bico ainda às vezes, hoje não queria que eu fui lá. Meu filho te manda no céu, é? Você está sendo precursor para a tua vida? Agora foi um pouco mais calmo. E para a vida de alguém? Como está a tua casa de hoje? Eita, agora! Como está a tua casa de hoje? Você está falando de Jesus dentro da tua casa? Você não colocou coisas evangélicas dentro da tua casa? Louvor, oração, palavra? Como está a tua vida espiritual dentro de hoje? É forte, aleluia. Você está sendo precursor? Aquele que prepara a grande Cristo porque ele for o quê? Nos ajuda. Cedo ou mais tarde, dia e horário, você sabe no dia de hora, vai vir como um ladrão, na hora que ninguém espera. Verdade. Pensou nessa época de política esse ano, nessa época de Copa, tipo Noé? Todo mundo vai bebendo. Eu estava vendo um vídeo uma vez, que Noé fazendo a arca bem no meio da cidade, estão comendo, bebendo, escaçando, por isso que Jesus fala. E a arca está sendo construída, na casa de todo mundo, ninguém acreditando. É verdade. Aí do lado, ó, Jesus deu dilúvio. Aí vai ser a mesma coisa, do lado, ó, Jesus vai aparecer. Vamos lá. Precursor. Significado: ou aquele que vem antes, abrindo o caminho, anunciando ou originando algo novo. É quem ou que vai à frente, antecipa, tendência ou prepara o caminho para algo novo. Vou ler aqui no finalzinho de novo. Qual é o significado do precursor? É quem ou quem vai à frente, antecipa, tendência ou preparo, caminho para algo novo. Aleluia! O João veio, que é o precursor, preparar o caminho para Jesus. É igual uma estrada cheia de terra, carro, tudo. Nunca passou um carro, vem, então prepararia para passar os carros. Vem antes preparando. Antes anunciando. João Batista fala para eles: você é o Messias? Eu não sou. Mas vai vir um que eu não sou nem digno, já está a correr dele. Eu batizo com água, mas ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Quando João Batista viu Jesus, aí o poder de Deus tira o pecado. Eu para ser batizado contigo, ó.
Vamos aprender agora. Mateus 11, 14. Eu nós estávamos falando sobre Elias em Malaquias 4. Mateus 11, 14. Muitos achavam que João Batista era o Elias, porque Elias era da mesma forma. O povo estava cochilando em dois pensamentos de Elias. Do nada, apareceu falando para o povo, né? Se arrependa. Aí fez uma disputa. Aquele que respondeu com fogo, esse era Deus. O povo está cochilando. É igual ao tempo de Herodes. Todo mundo estava cochilando. Aí vem João Batista com o corpo de Elias. Todo mundo achando que é Elias. Falando. Esse é Elias. Mateus 11, 14. Quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Aí, ó. Que tem Ouvidos, para ouvir? ouçam. Aí, ó. Lembra, diaconisa? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças, clamam aos seus companheiros. Amém. Isso aí. Agora leia aí Lucas 15, 23. O anjo anuncia ao pai de... Trazei também, matai o novilho cevado. Comamos e regozijamos. Não, Lucas... 23. Não, Lucas capítulo 1, versículo 5 ao 23. Lucas 1. Eu estou aqui antecipando aqui a fala de Zacarias. Veja, eu estou pregando, estou ensinando, vou para frente, vou para trás. E vai se virando aí. O quê? 1 do 5 ao 23. Né? E assim, veja, hoje eu estou falando sobre João o Batista, o ensinamento. Que nós vamos ter a mesma coragem de João o Batista, mesmo que perdendo a cabeça, mas fala a verdade, fala de Cristo, amém? Mesmo que nós somos julgados, falados, apontados, perdendo a cabeça, mas fala de Cristo, amém? Nunca nega Cristo. 1, 2, 3. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram juntos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, excedendo ele diante de Deus, o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse, porém, o anjo a Zacarias: não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, lhe dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos seus filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante do Senhor no Espírito e poder de Elias. Poder de Elias. Para converter os corações dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência, dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer estas coisas, boa nova. Todavia ficará mudo e não poderá falar até o dia em que essas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaram
enquanto se demoraste no santuário. Mas saindo ele, não lhe podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário. Expressaram-se por acenos e permanecia mudo. Até aqui? Então, Sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para casa. Aí voltou para casa. O que eu fiz ler? Porque o que eu preguei, que ler, né? Você ter a confirmação, tudo que está falando, está na palavra de Deus. Né? O que me chama a atenção, tudo que o anjo falou, com as Zacarias, aconteceu. Né? E o interessante aí nessa leitura é que já foi profetizado o nome de João. Né? O nome de João, profetizado. E João significa, vou escrever aqui, João no grego significa João significa graça ou favor de Deus. A graça de Deus no meio do povo. Imagina agora o povo sem comunicação de Deus. Porque os profetas, os sacerdotes já não estavam mais exercendo a função de sacerdote e profeta. Deus não usou profeta nem sacerdote. Agora usa João para pregar e falar e anunciar como profeta. Profetas são todos aqueles que anunciam a palavra. Tem gente que fala assim, eu vou para a igreja hoje, né, você quer que ele é um de Deus, um profeta, eu vou na frente de oração, para ele revelar, está você no CPF, no RG, isso, aquilo. Não. Às vezes você vem para a igreja, você pode estar profetizando a palavra, e a palavra vai trabalhando no teu coração, no teu espírito, e você sai daqui cheio, não preciso mais. Porque às vezes você vê uma profecia, bom. Esses 4 tiveram profecia, e foi chorando, bom. Mas a maior profecia é a palavra de Deus. E quem profetiza a palavra de Deus são os profetas. E aqui está cheio de profetas. Anunciar. Eu vou repetir, anunciar a volta de Cristo. Aleluia. O João foi escolhido. Você foi escolhido desde dentro da barriga da tua mãe para pregar. Tanto livro que a mãe Deus te deu, né? Quer retroceder? Quer voltar para trás? Lá em Isaías foi profetizado. Lá em Malaquias foi profetizado. Deus usou o anjo. Aí na hora que João é para nascer no Andolego, aí a mãe de João falou assim, vai se chamar João. Mas como assim? Na família que não é um nome chamado João, porque a gente, né, naquele tempo é acostumado a colocar nomes de relação da família. E João não tinha. Porque João é graça. Favor de Deus, né? Aleluia. João significa graça ou favor de Deus. Graça. A graça chegou ali, naquela casa, chegou naquele povo. Naquela geração ruim. Hoje essa geração é mais ruim que antigamente. Naquele jeito, João fala assim, raça de vibra. Fugir da vida, cultura, né? É a palavra dura. Aí João vai falar assim, Herói, essa mulher é tua. Se você pode brincar na igreja, tem que consertar a tua vida, vai casar, vai fazer isso. Raça de vida, casa. João vai dizer assim, não pode entrar com essa mulher, porque essa mulher não é tua. É adultério, é purificação, falar isso na igreja hoje. João Batista perdoa isso. O que precisa fazer? Se arrependa. Se você pode roubar, se rouba, pode roubar. Mente, pode mentir. Você agora, soldado, divide aí, não pode mais roubar o soldado é o teu salário. O soldado roubar. Divide a roupa do outro aí. Se você tem mais arroz, dá um pouco de arroz pro outro. João Batista é assim. Pegar o povo. Glória a Deus. Aí pegar todo mundo e botar ele em cárcere de preso. Porque fala a verdade. Ele for para Heróis, essa mulher é tudo. Nós temos que começar a pregar. Doa que doer. Doa que doer. Pastor, perder a amizade. Não é perder a amizade que era ir para o inferno, ir para o inferno. Essa foi a verdade. Eu não estar livre dessa alma. Fica massageando o ego dos outros. Aqui, graças a Deus, eu prego. Eu envolvi pessoal aqui para pregar, prega isso. Nunca falei para o não pode pregar isso, não, prega. A igreja, por isso que nós somos protestantes. Ontem estava falando com o meu amigo, ele é professor da escola dominical do Belém, já pegou aqui, o pastor Cláudio. Ele é presbítero, eu chamo de pastor. Ele falou assim, nós somos protestantes.
O povo está parando de protestar. Está, sabe, se convivendo com as coisas erradas, achando que está certo. O povo da igreja. Verdade. Não estou falando que pegando para estar sendo fumado, não é fora não. Vai morrer para o inferno. Meu Deus. Nós que se a geração que eu estou hoje, nós que seja um profeta da vida. Nós que ser o João. Não é errado, é errado. Aleluia. Está errado, vamos fazer isso. Vamos conversar um negócio. Eu tinha um hábito de cheirar rapé. Aí eu estou no processo aí, estou orando a Deus, e falou, Senhor, tira tudo que me provém, que agrada. Aí eu cheiro no rapé. A rapé não tem nada a ver, né? Eu tenho uns tempos cheirando rapé. Eu falei, pastor, hein? Aí eu tive que fazer um exame. Olha como Deus vai mostrando. Eu fiz um exame periódico da empresa, né? Aquele exame da empresa que eu tinha. E o médico me chamou lá para falar sobre o exame. O emagrecimento está alto, você. E tua pressão está alta. Está 15. Aí ele deu uns papéis para eu procurar médico. Eu sei. Aí o Espírito Santo me lembrou do rapé. Aí eu fui lá no Google, faz o Google, né? Qual? O que o rapé faz no corpo? Aí tá lá, aumenta a pressão, aumenta isso, aumenta aquilo, aumenta aquilo. Traz prejuízo pro corpo, assim, é tabaco, vicia. Por que vicia? Eu estava viciado, sabe? Aí eu peguei aquilo ali, eu falei, vou levar para o meu amigo, porque o meu amigo cheirando nesse emprego. Eu falei, vou levar coisa para o meu amigo, joguei no lixo. Pastor, e que às vezes, né? Eu, pastor, confesso. Que às vezes, né? Deus usou o médico para falar comigo. Está entendendo? Meu Deus. E a pessoa estava alta, eu fui orar a Deus, por que a pessoa está alta? A pessoa não estava alta, é um rapé, que aumenta a pressão, está trazendo prejuízo para mim. Então, está trazendo prejuízo para mim, está trazendo vício? Tirei da minha vida. Meu amigo foi oferecer, não quero mais não. Parei de ser rapé. É para enxaqueca, para rinite que eu tenho. Olha, desculpa. Tem tanto remédio aí. Tem nada a ver, uma coisa, né? Não fumo, não bebo, mas também. Rapé. E tem muito crente lá na igreja de rapé. E às vezes nós temos que pegar para nós mesmos. Senhor, não estou errando, não estou falhando, Senhor. Minha coisa simplesinha está trazendo prejuízo. Meu Deus, é forte. Isso é exemplo. Prejuízo. Vamos lá, eu quero falar um pouco de Elias, eu quero falar mais. Não ia não, João, né? Elias. Veja, vamos lá. Os falsos religiosos. Mateus 3,7. Repregar para os falsos religiosos. Vamos lá. Aleluia. Deu 5 minutos, 6 minutos, tá bom? Aleluia. Eu já fui para a pregação já, igreja. Vocês nem perceberam. Pregação qual hoje, pastor? Qual é o ensinamento hoje? Nós temos que ser o precursor. Aleluia. Nós temos que anunciar Cristo, tempo fora de Cristo. Tempo fora de tempo. Aliás, anunciar Cristo. Pastor, é com dor, O Filipenses fala, né? É com dor, com luto, com prova, nas bênçãos. E João combatia, o que poderia ler? Os religiosos naquele tempo. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, diziam-lhe, raça de víbora, quem nos ensinou a fugir da ira futura? Vai lendo. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Qual a pregação aí do João Batista? Raça de De arrependimento. Raça de víbora. Produzir, pois. Frutos de arrependimento. Você comigo, joguei o rapé fora. Bota de novo. Produzir. Frutos Dignos de arrependimento. Arrependimento. Arrependimento é o caráter da pessoa. É você e Deus. Me arrepende lá. Me arrepende, Senhor, eu fiz isso, porque isso não é orando para o Pai Nosso. Perdoa os meus pecados e meus devedores. Se arrependeu, igreja, é uma coisa cristã diferente do ímpio. O ímpio, deixa aí, Felipe.
O ímpio, ele pega, ele erra e não se arrepende. Para ele é normal. A cristão não. O cristão, ele chora, ele tem um Espírito Santo, ele se arrepende. Oh, meu Deus, por que vai cometer isso? Por que vai errar com isso? Aí se larga. É arrependimento. Agora, os fariseus, ele errava, falhava, achavam que, sabe, nariz em pé, achavam que eles, né, se um subisse no céu, ele é o primeiro. Jejuava 2 vezes, dava o dízimo, colocava aquela roupa, né, fazia aquela cerimônia toda, e Jesus fosse sepulcro caiado. Jesus chamava de sepulcro caiado. Aí eu anuncio Jesus. Aí meu 3, Lucas 3. Aleluia! Glória a Deus. Lucas 3. Do 15 ao 17. Do 15 ao 17. E estando o povo em expectação, e pensando todos de João em seus corações, se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos, dizendo: Eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar as correias de suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E ele tem a pá em sua mão, e limpará a sua eira, e juntará o trigo em seu celeiro, mas a palha queimará com o fogo que nunca se apaga. É até aí mesmo. Então ele está anunciando o que aqui? Cristo. Aí põe Jesus, não fosse batizar, põe no rápido aqui, né? João, do 1, do 29 a 31. Aqui, igreja, aqui esse versículo lendo, esse versículo eu vou ler agora, é João Batista falando que ele não é o Cristo, e havia um maior do que ele, né? Ele é o precursor. Hoje a mensagem é o quê? Nós temos um precursor. Ah, pastor, o teu novo dom, o teu novo fruto do Espírito Santo, né? O teu isso, o teu aquilo, o teu... Não, nós somos apenas anunciador de Cristo, da volta de Cristo. Ele nós somos precursor, como João foi precursor, quando Jesus esteve na terra anunciando que ele é o maior, né? Que ia batizar com o Espírito Santo com fogo, que ia morrer na cruz do Calvário, o cordeiro puro e imaculado. Põe aí, por favor. João, capítulo 1, versículo 29 até o 31. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: Após a mim vem um homem que é antes de mim, porque foi o primeiro do que eu, e eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado, eu por isso batizando com água. Até aí. Lê de novo versículo 29. Vamos ler de novo, frisa bem isso aí. Lê de novo, No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: Após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi o primeiro que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. Amém? Tinha mais coisa para falar, que eu ia falar sobre a morte de João, eu ia falar sobre Jesus falando sobre João. Ao tempo já não dá, não podia falar, mas eu quero falar aqui rapidamente uma coisa sobre João. João não viveu com Jesus. João não teve a infância com Jesus, nem sempre. A infância de Jesus foi ocultamente, a infância de João foi ocultamente. João mais sabia que era primo, mas João não tratou Jesus como um parente, e não tratou Jesus como um homem. João tratou Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João viu o sacrifício de Jesus na cruz, porque João foi degolado. Chegou o tempo que João, ele mandou mensageiro, mandou discípulo, perguntando se ele é o Messias dentro da cadeia, que Jesus mostrou, né, fazendo milagre, prodígio de maravilha, ressuscitando, curando, né? Então João, igreja, teve uma experiência tão grande
de anunciar Cristo naquele tempo, há mais de 2000 anos. A nossa experiência hoje é sair daqui, fomos de pregar e falar de Cristo. Não é só acima da tribuna, dentro do quarto, orar para que eu estou perdido. Saber que na África os muçulmanos estão matando os cristãos. Saber que em muitos lugares aí comunistas estão matando cristãos. Saber que tem muitos países que estão enterrando cristãos só com a cabecinha para fora, degolando, matando. Saber que muita gente, até no Irã, até países que é comunista, muçulmano, tem cristão dando a vida para a alma se salva, pregando o Evangelho. E nós aqui no Brasil nós temos liberdade de pregar, de falar o Evangelho. Mas sabia que está se levantando lei no Brasil, que daqui a um tempo o pastor vai falar sobre casamento na dentro da igreja, vai ser preso. Sabia que após se anunciar que na lei do Piscínio, se anunciar, falar que o pastor está incomodando, que a igreja está incomodando, o pastor pode ser preso. Então a lei está se aumentando, porque isso é o sinal da volta de Cristo. E nós temos que ser precursor para preparar o arrebatamento. Que vai anunciar Cristo. Então, nosso Deus, que toda a honra, toda a glória.